Olá! Nesta aula, iremos aprender a realizar a montagem do tesourão de bancada. Eu vou iniciar uma nova montagem utilizando aqui o corpo do tesourão como base. Então, para isso, eu abri a peça aqui do corpo, e então vou criar aqui uma nova montagem a partir da peça. Então, eu vou abrir aqui montagem, e então, na hora de iniciar a montagem, ele já pede qual que é o componente inicial. Eu vou utilizar aqui o corpo. Então, eu só pressiono OK, e vejam que ele já relaciona aqui esse componente inicial, ele deixa fixo de acordo com a origem do sistema, né? Então, a origem da montagem fica junto com a origem do corpo que a gente botou aqui. Agora, eu vou inserir aqui a faca na nossa montagem. Então, para isso, eu venho na nossa montagem utilizando aqui o Ctrl Tab e vou selecionar a nossa montagem. Então, eu venho aqui em Inserir Componentes, eu procuro aqui nos documentos abertos a faca, e então, ou eu pressiono OK aqui e ela vai lá para a origem, ou eu posiciono aqui manualmente próximo onde eu acredito que vai estar. Então, eu vou posicionar aqui assim e clicar na tela. Então, está aqui a faca. Posicionei um pouco errado, então eu vou mexendo um pouco aqui até achar uma posição boa. Essa posição aqui está legal já para posicionar. Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta Posicionar e já botar esse posicionamento aqui, ó, esse furo com esse aqui. Eles são concêntricos, já nas duas opções aqui já está certo, confirmo. E as duas faces aqui, ó, são coincidentes. Então, eu confirmo e vejam aqui que a faca já está na posição dela. Agora eu vou inserir o jumelo aqui, que é o que faz a ligação entre a faca e a alavanca. Então, abri o documento do jumelo, eu vou lá na minha montagem, venho em inserir componentes, abro o documento aqui, ó, posiciono mais ou menos. Ó, ficou muito ruim posicionado, então eu venho, trago ele mais ou menos para cá, que ficou uma posição boa. Então, eu vou posicionar, dizer que esse furo com esse aqui, ó, eles são concêntricos, e que essa face com essa daqui, ó, do jumelo, elas são coincidentes. Então, confirmei e está aqui posicionado ele. Vamos inserir agora o suporte da alavanca. Então, abri o documento dela, vou na nossa montagem, venho aqui em Inserir Componentes, o suporte da alavanca, e essa posição aqui já está legal. Então, eu venho e posiciono primeiro esse furo da ponta aqui, ó, ele é concêntrico com esse furo aqui do corpo mesmo, e o outro furo é aqui no jumelo. Ó, veja que já está tomando forma. Aí eu digo que essa face aqui, ó, encosta no jumelo, então já está começando a tomar forma o nosso tesourão. Ó. Vejam que já está ficando quase no formato. Agora que a gente já inseriu o suporte da alavanca, a gente pode então inserir a alavanca. Eu abri o documento da alavanca aqui, vou na nossa montagem, inserir componentes, alavanca aqui. Vou deixar o furo aqui já para deixar coincidente, mais ou menos próximo. Então, eu já boto esse posicionamento aqui, que é os dois furos aqui eu sei que são coincidentes, concêntricos, né? E ainda eu vou dizer que essa face, ela encosta aqui assim. E agora é só dizer qualquer uma dessas faces aqui são paralelas. Eu vou deixar aqui essas duas aqui, ó. Ó, ele deu um posicionamento que ele iria sobredefinir, porque ele tenta botar coincidente. É porque não vai chegar a bater essas duas faces, mas se a gente botar paralelo, ele vai ficar certo. Então, quer ver? Ó? A gente bota paralelo, então ele já ajusta ali certinho. Então, a gente confirma e está aqui definido a posição da alavanca também. Vamos colocar agora a contrafaca. Então, abrir o documento, vou lá na nossa montagem, inserir componentes, contrafaca, deixo ela aqui. Aí eu vou amarrar primeiro pelos furos, ó, digo que esse furo com esse aqui, ó, eles são concêntricos, esses dois também. Agora é só dizer que as faces aqui são coincidentes e já está amarrado aqui, já está fixo o componente. Agora vamos inserir os componentes de fixação na nossa montagem. Então, para isso, eu abri aqui ó, o parafuso, o pino e a porca. Então, eu vou lá na nossa montagem e a primeira coisa que eu vou colocar é o pino. Então, eu vou aqui inserir o pino. Eu digo que o posicionamento dele aqui ó, é concêntrico aqui nesse furo, né? E eu vou colocar aqui um posicionamento avançado, que é o posicionamento aqui ó, de largura. Então, tem as seleções de largura e a seleção de guia. Então, as seleções de largura vai ser aqui e aqui, e as seleções de guia vai ser as duas faces externas do pino. Então, vocês já vão ver como é que vai ficar.
Então, ele posiciona aqui, ó, exatamente no centro, simétrico com as faces que a gente colocar. Então, ele vai ficar correto aqui. A mesma distância que tem para esse lado, tem para esse lado daqui. Eu confirmo. E então, vamos inserir aqui agora um parafuso. Aqui assim, por exemplo. É só posicionar aqui, ó, dizer que essas duas medidas aqui, ó, ele posicionou para o lado errado. Essa cabeça do parafuso tem que estar para cá. Então, a gente inverte a direção aqui do posicionamento. Então, aqui, ó, a gente tem as posições, a gente inverte ela, aqui ficou certo. Eu confirmo esse posicionamento. Aí a face aqui, ó, com essa face, e eu confirmo. Então, agora é só inserir a porca aqui. Então, inserir componentes, a porca. A porca não tem lado definido, né? Então é mais fácil. É só botar aqui, ó, que eles são concêntricos, dizer que ele encosta naquela face ali e confirmar. Então a gente vai ter que ir repetindo esse processo aqui de inserir parafuso para os outros furos, né? E, inclusive, a gente pode ir utilizando o Ctrl, né? Se a gente selecionar o Ctrl, clicar num componente e puxar, ó, vejam que ele já vai copiar esse componente, ó. Daí a gente já pode posicionar esse outro parafuso aqui no lado, o que agiliza bastante o processo aqui quando a gente repete muito componente, né? Então, assim a gente vai fazendo até completar os outros furos. Nesta aula, aprendemos a fazer a montagem do tesourão de bancada. Espero que tenham gostado.